Bem-vindo a mais um episódio do canal Spa Matine. Eu sou a Julie Bache, e eu falo sobre ecologia, transformação, dinâmica, produtividade, agroideias. Hoje eu vou falar sobre a pecuária. Né? E a gente tá no Brasil, vive-se muito disso, paga-se contas públicas também. Então hoje eu decidi falar sobre a pecuária, assunto importante, que é o boi orgânico. Boi orgânico. Eu particularmente, eu não sei se eu mencionei, que eu como galinha orgânica já, né? Galinha orgânica já. E vem vindo aí o boi orgânico, né? Então, aí no Brasil eu já vi eles mencionando que iam comprar aditivos para a ração para mitigar o metano, né? O metano do arroto do boi. Então, eu como menos carne hoje, né? Eu tenho uma dieta flex, mas eu migrei para pasta por causa do arroz também emitir metano. O pessoal lá já foi também fazer arroz de sequeiro, já foi ajustar. E já ouvi dizer que o pessoal aí tá correndo atrás do aditivo do boi orgânico. E um aditivo do boi orgânico, né, um aditivo de ração, né, um aditivo de ração é a alga, né? A alga, ela é um aditivo de boi. Foi descoberto que a alimentação do boi, né, com alga, o boi emite menos metano. Então a gente já vem resolvendo essa história, né? E aí tem vindo, né? Né? E aí tem vindo algumas coisas aí diferentonas, né? Na pecuária, né? Porque tudo aqui no país é extensivo, né? Mas eu já vi algumas otimizações, né? Eu já vi uma veterinária fazer pilates com a bola suíça no boi. Eu já vi uma veterinária brasileira fazer pilates com a bola suíça no boi e disse que esse boi era um dos cortes mais caros, vamos pôr. Só que curiosamente, teve uma veterinária no Recife que tem um nível de desemprego alto, e ela era veterinária, só que ela cuidava de cavalo. No Recife. E aí ela morreu porque ela foi fazer um almoço com a família e comprou um peixe. O pescado, não sei se na feira, e aí ela comeu o pescado e o peixe havia comido uma alga. O peixe havia comido uma alga e ela teve uma doença da urina preta. Essa história dessa veterinária, se não me engano, eu não sei se era a urina preta a doença que ela teve, mas olha a coincidência, sendo que a própria alga é o que mitiga o metano do boi. E a veterinária fazendo aí pilates no boi com bola suíça, né? Que pena a gente perder essa veterinária aí, né? Ela ia estudar mais, eu acho, alguma coisa, se não me engano. Pessoas esforçadas ali para entender alguma coisa. Teve mais uma, eu vi o boi Tupã, da Bahia,
Isso eu tava no Recife. O boi Tupã, na Bahia, ele foi para uma feira de boi, né? Chegando lá na feira, ele saiu correndo. E saiu correndo, 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 atravessou a estrada, sozinho o boi. E foi parar no mar, virou boi surfista, era o Tupã. Também indo para o mar. As respostas ali, as respostas acontecendo ao seu redor, e, e as respostas ali acontecendo ao seu redor, e às vezes a gente perde uma veterinária, mas o próprio boi ele acabou se afogando. O boi querendo se libertar ali, né? E o nome dele Tupã. Tivemos essa também. Eu ouvi dizer que os animais iam estar se comunicando de uma forma, né? Então lá na Amazônia eu já vi botos, né? Eu vi tubarão na Austrália. Eu vi tubarão na Austrália tentando se comunicar. Não sei se eu cheguei a ouvir alguma coisa de golfinho. É, é, bom, enfim. Mas infelizmente existem doenças que a gente não sabe. Imagina, o peixe comeu uma alga. Como é que eu vou saber? Né? Não abrir o peixe. Aonde, né? Porque pesca, você não tem como fazer uma inspeção muito afinco no seu, sabe? A gente sabe que tem algumas, né? E o boi orgânico. E o boi orgânico, aditivo e alga. Eu vou falar isso num outro episódio, sequência desse. Mas daí, né? Chegou esses dias, eu vi um pecuarista, né? Trabalhando com o boi jamais em confinamento, papo do desmatamento, sabe? De não em áreas abertas, como eu vi, vai, na Serra Paulista, que você vê os bois assim nas montanhas, né? O problema é que eu estava estudando paisagismo e por um estranho motivo, eu não sei quais são as regiões, né? Eu não sei quais são as regiões. Eu não sei. Mas existe o campo. Existe realmente o campo. Aonde o campo está no Brasil, né? É que a gente sabe que tem a Mata Atlântica. A gente sabe que tem a Mata Atlântica e a Mata Atlântica ela fica na costa. Então é meio suspeito, né? O papo dos bois ali. E se fala da perda da Mata Atlântica também, do bioma da Mata Atlântica. E eu vi bastante eucalipto lá. Né? Mas existe o campo. Existe o campo que realmente não tem planta, né? E aí eu cheguei lá, bom, mas aí fala que não refloresta, mas se até a África quer reflorestar, porque daí a gente poderia ver de também reflorestar Campo Bom, enfim, porque eles estão aí falando de reflorestamento de floresta nativa, né? E aí cheguei lá, geralmente os boi ficam andando, fica perdido no espaço, fica um espação pro boi, um espação assim, e o boi lá andando assim, outro espação pro boi, e o boi lá andando lá, outro espação. Eu falo, bom, que é isso? Desmatamento? Ou é campo, né? Alguns casos de desmatamento em campo, né? Porque daí tava falando que o agropecuário, ele chega lá na floresta e fala, abre aí pra mim, e eu não entendo nada, e aí virou cor de árvore, sei lá, no passado, né? Entendeu? E aí eu cheguei a ver depois do boi orgânico, cheguei a ver esse pecuarista aí, né? Que ele tinha um espaço, assim, grande,
mas menor do que eu já vi pequenos bois ali, que coisa que eu nem via. Eu nem sabia que eu tinha boi, eu nem sabia que eu tinha boi na Serra Paulistana. Então fui viajar, eu falei, gente, isso daqui tá esquisito, tô indo pra praia e tem boi no meio do caminho, sabe? Bom, e aí Shebab, porque pra mim era coisa de campo. Pra mim era coisa de campo, não de floresta, Mata Atlântica. Bom, aí virou uma doideira. Não me meto muito, quer dizer, se mete, porque a gente tá lá falando alguma coisa de reflorestamento. Tudo começou assim, assinei o SOS Mata Atlântica, o nome desse canal é Spa Matinê, né? E eu assinei o SOS Mata Atlântica, foi o começo dessas questões, era 2016, e falei, vou pegar carona e vou lá reflorestar, plantar um sei lá, não era um jatobá, era um, não é, bom, esqueci, gente, o nome da árvore. Eram 4 espécies de árvore. Jacarandá, talvez jacarandá, então, e aí eu cheguei a viajar, eu falei, não, peraí, isso daqui é diferente. Eu falei ali que na época veio o SAD, o Sistema de Alerta de Desmatamento, que foi o próprio agronegócio. Então, foi onde eu me atraquei aí, sabe? Que eu venho dos móveis e tô vendo boi, né? E foi subindo e o próprio SAD foi encomendado em 2004, eu me formo em 2002 e aí que vem o eucalipto. Tinha bastante eucalipto, eu falei, peraí, tá faltando a floresta aqui. Com boi no meio e ainda uns campos vastos. Falei, bom, não é Mata Atlântica? É, isso na Mata Atlântica, né? Não na Amazônia, não sei como que tá pra lá, né? Eu já falei ali do Xingu, as meninas mexendo ali no campo, né? Ali era terra mesmo pra mexer. Ainda que ali na, na Mata Atlântica era campo, né? É, e. Só que existe o campo, né? Existe o campo e diz que é campo mesmo, grama. Tipo grama, né? Mas a gente poderia ver. Bom, só sei que chegou lá um pecuarista, tava trabalhando com os bois mais em confinamento, como galinha. Mais boi em confinamento, né? De repente você pode entrar até com uma veterinária que faça um pilates, que trabalhe os bois ali. Então ele tinha tipo cerca de 5 espaços assim com bois em confinamento para você melhorar a sua produtividade. E aí já começou a vir esses aditivos de alga. Ah, porque o espaço é menor, você não utiliza tanto e você consegue reflorestar até ali a sua reserva legal, sabe? Sua reserva legal. Eu acho que é reserva legal porque se tem a área de proteção permanente. Então, está sendo questionado isso, né? E a gente tem o campo, então tem que ver o que é campo e o que é floresta. Porque, vamos supor, São Paulo existiu já algumas funções de reflorestamento e eu também tenho floresta semidesidual para dentro do estado, né? A Mata Atlântica é na costa e depois para dentro do estado também tem uma floresta semidesidual, né? Assim, São Paulo tem que ver, né? Nesses interior da vida, né? Mas aí a gente tem que mapear, né? É, sabe? Né? E aí depois de tudo isso, eu já vi assim boi, também esses híbridos, né? E os híbridos, né? Tentando ser uma coisa e outra. Boi assim como se fosse numa pista de corrida, que você tem um espaço comprido para fazer o boi andar e passar ali, mas com algumas árvores nos entremeios, né? Para você ter ali uma plantação e uma produtividade ali, né? O pessoal aí, né? É, e esses aditivos, esse é o boi orgânico, né?
E você. Então tá rolando, né? Esses híbridos, né? Que esse papo de pista de corrida ainda tem o confinamento, você pode usar uma veterinária e tudo, não sei o que, fazendo uma bola para você ter ali aquele o papo de maus tratos aos animais, né? De não ficar tão ali, né? Galinha, né? Porque você sabe, né? Tem a galinha caipira, né? Então você faz assim, o que é, né? Confinamento. Mas o papo do confinamento do boi é para você ter uma produtividade em larga escala e de repente não desmatar tanto. É porque você precisa capitalizar, não adianta. Você precisa capitalizar. Então, cada produtor está indo de um jeito, né? Mas a mitigação do metano, né? Agora, você tem esse papo de produção de ração, né? Tem papo de produção de ração. Que a minha galinha, ela é orgânica. Eu como galinha caipira, ovo de galinha caipira, e a galinha orgânica. E aí vem com a ração, sendo orgânica, né? Então deve ser um milharal orgânico, né? E você vê todas essas transformações e essas transições, né? Agora, esse papo de pista de corrida, vamos supor, eu falei de laranja, daria pra pôr laranja, né? E aí você põe a pista de corrida, né? Ali pro boi caminhar. Eu não precisava daquilo tudo, viu? Então eu poderia fazer mais híbrido lá no fundo e fazer o boi circular aqui, né? É que você tem que fazer com que o boi passe e retorne, né? Você tem que tocar o boi nesse aspecto, eu acho. Mas tem o papo da ração. Tem o papo da ração, né? Então assim, tem umas otimizações de ração, né? É, então eu tava vendo até a ração para peixe carnívoro de se existisse, porque usar farinha de peixe, eu ouvi ele falar, tem como existir o próprio sangue de boi. Andou rolando uma história aí que sangue de boi era misturado no café. Não, não é. Ele vai realmente para ração, mas será que serve para peixe? Né? Depois eu venho falar também dessa parte, tá? Mas o híbrido, né? O híbrido, né? O sistema agroflorestal é o que está em alta. O sistema híbrido, o agroflorestal é o que está em alta. Entendeu? Então, se você chega ali no aditivo da ração do boi, né? É um grande avanço, né? Para mitigar o metano do boi, né? Então a gente está mudando. E eu já vi algumas transformações. Então esse papo de confinamento, né? Ainda tinha espaço assim, né? Mas porque eu nem sei se o boi ele caminha muito. A minha mãe, ela é de touro, né? A minha mãe, ela é de touro e ela foi pra praia também. E é a mulher que é de touro, ela falou, pô, cara, esses caras aí, eu não sei o que tá acontecendo aí. Eu acho que ela foi lá até Ubatuba e ela falou, boi na Mata Atlântica, boi, eu tô indo pra praia e boi aqui, né? Ela veio comentar isso comigo. Olha as histórias dela. Ela falou que ela viu um bicho preguiça na pista, sabe? E que foi ajudar o bicho preguiça, saiu do carro e foi buscar o bicho preguiça para o bicho preguiça atravessar a rua. Então ficou esquisito isso, né? A mulher deve ter visto o boi no pasto. E ela tava falando do bicho preguiça. Você sabe que o bicho preguiça fica em copa de árvore. Então a mulher tá querendo o quê? Florestar? Que o bicho preguiça tava circulando? Animal silvestre. Bom. Da segunda vez, ela vira e fala que ela para num canteiro e fica vendo calota de carro. A mulher. Aí ela vai lá e quer ver calota de carro. Falou, aonde é que tem calota de carro no meio da estrada? Eu sei que eu fui para Ubatuba e eu vi boi e pinho. Pinho. Eucalipto. Era Mata Atlântica, era meio coisa de índio. Então a mulher era antigamente, né? Antigamente a gente fazia essas viagens aí,
veio evoluindo, mas eles foram desconfigurando a coisa. Que tem boi no meio da pista, da praia, e bastante eucalipto. E cadê a floresta, sabe? Dá dinheiro, o papo do eucalipto, que se. O papo do sistema de alerta de monitoramento da minha época, mas que se continua cortando coisa aos pouquinhos, porque senão já tinha acabado, sabe? Então o povo tá questionando isso aí, né? Veio eucalipto, mas tá, porque o eucalipto cresce rápido. Monocultura. Então esse papo do sistema agroflorestal híbrido é mais diversidade. É mais diversidade. E a minha mãe falando de calota de carro, eu falei, aonde que ela parou pra ver calota de carro? Vai virar borracheira agora? Borracheira, é papo da seringueira. O povo ia, a minha mãe não tava boba não, hein? É que ela trabalha com isso, né? Ela vende castanha do Pará, ela vende castanha do caju, ela vende açaí, vende lasca de coco, açúcar demerara, essas coisas aí, açúcar de coco. Então ela faz assim, mas ela catou. Isso porque ela é de touro. Isso porque ela é de touro. Esses boi. Bom, tem mais, tem mais, tem mais. Bicho preguiça, calota de carro. Pra chegar ao grande finale da coisa, a mulher, ela vira e fala assim, eu não sei, eu tava indo pra praia, eu vi os boi mesmo daí. Mas ela fala, esses caras aí ficam assim. Ela falou, meu, eu não sei o que acontece, mas os bois só ficam. E é justo que o metano. É justo o metano. Ela fala, minha mãe. Entendeu? Ainda bem que tá vindo aí esses aditivos, né? O boi orgânico pra ela ficar mais animada. Ela falou, será que não dá pra fazer um híbrido e plantar mais árvore? Pro bicho preguiça ficar pendurado na árvore? E já faz um tempo. Foi antes do Bolsonaro. Era ainda tempo, era piada brasileira, e a gente discutindo. A gente discutindo que eu fiz assim. Aí veio o Bolsonaro, eu fui estudar porque eu já tava arrancando os cabelos, assim. Eu falo, meu, eu vivi minha vida toda aqui pra saber que estavam cortando árvore por causa do agronegócio, gera renda, eu tô desempregado, passo fome. Você faz assim, né? E aí vem o índio e ele te flecha. Mas tá vindo boi orgânico aqui, né? Tem se importado boi orgânico do Uruguai, né? Alguma coisa, não sei se era Sadia, que ia importar boi orgânico do Uruguai, mas é isso aqui, né? Ainda, então a gente precisa melhorar, né? Tô indo ali pro próximo episódio, já volta aí. E as algas, né? E as algas, elas são aí aditivo que diminui 50%, eu acho, que de metano do boi, que já é uma pegada de carbono, uma pegada mais ecológica, porque não seria nem mais a pegada de carbono, né? Mas não é só o boi, né? Veio o arroz que emite metano. Mas eu tava vendo alguma coisa aí que também emite metano, né? Ovelha, lã, sabe? Sabe? Bom, mas tem mais coisa que emite metano. Eu acho que chegou a passar por aqui mais alguma coisa que emite metano, né? E já o metano, ele é muito ruim, né? Porque a gente tem produção de arroz. Agora, aqui no Brasil já começou a se falar de sequeiro, arroz de sequeiro. Já tem produtor fazendo arroz de sequeiro. E aí chegou lá o arroz orgânico do MST, né? O arroz orgânico do MST. Eu fui checar, porque eu mencionei aí num dos vídeos, eu fui checar e eu não vi ele alagado.
E eu não vi o arroz do MST alagado. Então ele pode ser já uma produção de arroz de sequeiro, que às vezes a gente tá lá pirando e tudo não sei o que, e que não. Eles conseguiram sim uma boa produtividade de arroz ali, o MST com aquele arroz orgânico. Manda pra gente, vende aí. Eu já cheguei a ver arroz orgânico, né? É a mitigação do metano, porque o metano ele é o próprio biogás, né? Vou chegar lá. Eu não tá aqui escrito pra mim fazer o biogás, mas eu vou chegar aí, tá? Fazer uma rapidinha de biogás. Então a gente tem que sim mitigar aí, mas a gente já tá sabendo que a alga pode realmente mitigar. E eu já vi produtor falando que tava atrás de aditivo de ração, né? E aí, esse papo aí do sangue de boi, será que serve como farinha de peixe para dar para ração de peixe carnívoro, né? Então aí, os dejeitos aí. Eu já sei que vai para ração. Será que é ração de cachorro, né? Aquele papo de carne, tudo e um pá, né? Eu já, né? Porque falaram que tava misturando café. Não, vai para ração animal. Que foi a minha própria mãe vendo aí. Ela ficou meses sem tomar café. Meses sem tomar café com essa fake news aí, que eu nem contei pra ela que o sangue de boi se misturava no café. Então ela vinha aí pra mim e me dava um monte de café, sabe? Sabe? Me dava um monte de pó de café. E eu acabei comprando Guaraná em pó. Mas, gente, eu nem durmo, então eu tô ficando 24 horas, eu tô vivendo 46 horas, sabe? Mesmo com mulungu e mesmo com chá de mulungu, sabe? Tô assim, né? O povo acha que é bacanão, a gente fica aqui fazendo o trabalhão, aí tentando aí a comunicação com o YouTube, mas eu tenho alguns amigos youtuber aí que capitalizam e tudo, mas os caras ainda sabem que tem aí uns desempregos e falam também dessas otimizações, mas pra mim, eu entrei no YouTube em 2022, 21 com alguns outros vídeos, né? E como eu tô falando de umas produtividades, o problema é que o que eu falo é bem o PIB, viu? O PIB do Brasil, pô, vive aí de aleatoriedades e eu toco aí nos assuntos, mas de repente para apresentar como portfólio também. Então, vem aí, né, esses aditivos aí. Eu vi também um programa canadense de boi orgânico. E aí tinha tipo o quê? A Gertrude. Eu apelidei a vaca lá de Gertrude. Mas por quê? Porque ela era vaca leiteira. A vaca leiteira e a Gertrude era uma graça. Ela fazia assim, sabe? Porque era a vaca leiteira. Então ela ficava também na roça assim. E aí eles chamavam ela para tirar leite. E ela ia toda pimposa, assim. Ah, eu sou a Gertrude aí, né? Eu sou a vaca leiteira e tal. E aí se colocava assim toda e tirava o leite dela. Agora eu não sei se tinha esse aditivo, mas a fazenda era tipo essa coisa meio híbrida, ginastiquinha, tipo galinha caipira, sabe? Meio já mais ali numa produção, né? E aí chegando lá na inflação dos queijos da vida, né? É que eu ouvi produtor falando que estava batendo a vaca leiteira, né? Porque o custo da ração estava alto, né? E daí não estava compensando tirar leite da vaca. Então é aonde eu caio lá no açaí branco e falo, vou fazer leite vegano, leite vegano, iogurte, mas queijo vegano, ou até na própria soja, né? O queijo de soja, tipo tofu japonês, né? Que daí veio a história da fabricação de lactáceos com soro de leite, né?
Então eu achei uns queijos aí, tipo Minas, que era meio ricota. A ricota volta aí, os queijos Minas ali, bem assim, light. É que eu sou light, então pra mim serve. Mas até esse queijo light, ele sumiu. O produtor já fala, bom, aqui não tá compensando tanto. Então, você percebe? É. Então tá aí o boi orgânico, vamos tentar aditivar aí pelo menos a alga, eu já venho aí com mais resposta. E a alga mitiga, me ouvi dizer 50% já é alguma coisa, plus, né, essa fazenda híbrida, né? Essa coisa mais híbrida, né? Com agroflorestal, diversidade ali, não só a extensiva de eucalipto, né? É, tá bom? Então fica aí, é uma conversa bacana aí, já para desenvolvimento do Brasil, porque o Brasil foi muito mal taxado com o Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro foi um terror, né? Foi o terror, assim, de a gente ver quedas de árvore, mineração ilegal, né? Mineração que a gente não sabe quem é o quê. Então se chega lá e você vai ver que lá em Santa Catarina votaram no Bolsonaro e as madeiras estavam lá, mutaram, mas você doa as árvores, então você fala bem. Aí eu vi prédios com madeira e design de interiores com madeira, eu não compro. Eu não compro, sabe? Para mim isso não é ecologia, sabe? Já tem materiais inovadores para você comprar, entendeu? É, e mais aí já tem produtores aí, né? Ponto para vocês aí, aquele cara que fez ali aquela corrida, pista de corrida com híbrido já. É, para você aí que já tá correndo atrás do aditivo e pegou essa notícia, porque ela é recente, ela é de uns 3 anos atrás, e eu ouvi sobre ela, desse aditivo, de comprar aditivo há 1 ano e meio atrás, ou 2. Então esse produtor ele tá ali na corrida de conseguir, porque é uma resposta científica, que ela não percorreu muito, e o cara já tava ligadão. Tá bom? Então vem aí o boi orgânico que venha. Eu já sou flex, eu consumo menos por causa das pastagens também, né? Sou flex na composição, bem flex, né? O papo de comida animal, né? É, mas eu sou bem flex light. Eu vou até fazer uma publicação sobre a dieta flex, tá bom? E, né, para tentar e já, né, vir com essas inovações, né? Mas é bastante produtividade, não é assim. É bastante mudança, é que tá indo, a gente tá vendo, entendeu? Mas tem umas mudanças aí de dinâmica. E o sistema híbrido e agroflorestal é o que está em alta, entendeu? Então, para você produtor aí, tenta dar uma investida numas outras diversidades, porque eu vi pastos também, inclusive na praia, que eu realmente posso ter uma produtividade, eu tenho visto insumo faltando aí alimento também. Então, vamos, né, dar uma trabalhada aí, sabe? Diversidade e tudo. E vamos ter um pouco mais de boa sorte. E se quiser me contratar, investir, patrocinar o meu canal, fica à vontade aí, você que me pescou, tá bom?